Livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8, lemos com a ajuda de Deus. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observe o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá? Que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder. E como há de suceder, quem o dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito. Nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja. Nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios sepultados. Eis que havia quem fosse a sua sepultura, e os que fizeram bem e saíam do lugar santo, foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo os juízos sobre uma obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso acompanhará o seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus. O homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para buscar, não a achará. E, ainda que ele não saiba o que virá a conhecer, nem por isso a poderá alcançar. O homem natural, terreno, revestido de si mesmo, de si próprio, enraizado na sua pobre natureza humana, ele busca conhecer as coisas, compreender as coisas. E há que se buscar para a subsistência do seu próprio ser, porque conhecendo as coisas e buscando pelo conhecer o seu crescimento material, intelectual, humano, ele pode ter gozo na sua vida, porque para todos nós, humanos, o que nos importa é estar vivo. O
que nos importa é para permanecer de pé. E, materialmente falando, para estar vivo, precisa de uma alimentação, precisa de um sono, um repouso, um descanso, precisa de poucas coisas materiais. Então, a luta é apenas essa. E tão pouco temos domínio sobre essa luta. Porque tudo que fazemos, se Deus não permitir, não podemos fazer. Se Deus não quer, não podemos ir. Mas enquanto Deus é por nós, então nós vamos lutando para amanhecer, para entardecer, para anoitecer, para que os dias se vão, cada dia a seu dia, como uma parte da palavra está dizendo, que cada dia tem o seu mal. Então vencemos o mal daquele dia, mas no outro dia virá um outro mal, que nos afligirá e que nos fará levantar do nosso repouso, do nosso descanso material, para vencer o mal no outro dia. Então a luta árdua não tem descanso. Os prazeres da vida são muito pequenos, muito curtos, muito desprezíveis, irmãos. Às vezes alguém trabalha um ano inteiro para ter um final de semana de uma pequenas férias, um descanso, e junto da família ir para algum lugar e poder descansar entre família. É uma dádiva, mas é tão pouco. E que às vezes, no planejamento de umas férias, os irmãos perdoam, mas a palavra está nos direcionando a essa pregação. Às vezes, as pequenas férias que tão inspirada quando chega, aparece alguma coisa que entra um embaraço, um atropelo, uma coisa diferente e tudo se acaba. Então a felicidade não pode estar nisso, porque se a felicidade estiver nisso, é uma felicidade tão momentânea, tão pequena, tão baixa, tão simples, tão irrisória. Bendito o nome do Senhor. Então, amados irmãos, vejam que aqui fala que quem pode ser sábio? Quem pode ter a sabedoria suficiente para compreender a sua própria vida, a sua própria natureza e conhecer o desígnio de Deus na própria vida da pessoa ao plano material e humano? Ninguém. O homem corre para cá e corre para lá e conquista isso e conquista aquilo e quer ter os seus bens, as suas propriedades, o seu luxo, o seu conforto, os seus afazeres, e quando vai ver, quando vai se dar conta, para conquistar tudo, custou muito, e às vezes custa um preço da própria saúde, e quando chega e conquista e tem, vai ver que o que teve não é nada, porque sem saúde também ninguém desfruta nada. Os irmãos estão entendendo a palavra? Que devemos e podemos desfrutar daquilo que Deus tem nos preparado, mas isso para Deus é tão pequeno, e tão insignificante, e tão irrisório, e tão desprezível, que não é a nossa motivação de fé. Pode ser a motivação do seu dia a dia, da sua vontade de pagar a dívida, de comprar, de conquistar, de se vestir bem. Pode ser um desejo muito natural humano, mas isso para Deus é desprezado, não serve para Deus, porque Deus quer nos exaltar a um outro plano, a uma outra condição, muito melhor do que esta, de um plano de ter apenas um prazer e uma alegria temporânea, momentânea, e que aqui se acaba com a própria vida. O homem tem curta duração, tem pouco tempo de vida. Como está escrito na palavra, é como uma erva que nasce e está bonita, mas à tarde se corta, murcha, seca
e acaba. Bendito é o nome do Senhor. Uma outra passagem da palavra diz que o homem nascido de mulher é de poucos dias a sua duração. Então, que vantagem tem, caros irmãos, visitas, que aqui estamos nesta noite? Que vantagem tem nós nos revestimos do nosso orgulho, do nosso preconceito em relação aos outros, em achar que é algo mais, ou que é melhor, ou que tem uma certa vantagem, porque tem um certo conforto, porque tem um destaque. Bendito é o nome do Senhor. Nada disso importa para o Senhor. E aquilo que Deus deu, e com abundância, louva e engrandeça a Deus. E atenda a quem precisa ser atendido. Não importa com a mão, porque em muitos que Deus tem preparado e dado as coisas, entra um espírito de avareza, de soberba, e aí o avarento ele tem para si, mas não tem para o outro, e para si ele vai embora e não deixa nada para ninguém, ou deixa a sua própria herança para ruína da sua casa, da sua parentela, para discutirem herança de família. Bendito é o nome do Senhor. E se alguém aqui tem alguma coisa, o Senhor te desperta com essa palavra. Não deixa o espírito de avareza tomar conta do teu coração. Reparte, lança o pão sobre as águas, e depois de muito tempo acharás. Glórias a Deus. Então aqui, amados irmãos, a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Quer dizer que o homem, quando ele se torna muito sábio em si mesmo, ele tem uma altivez no seu olhar, no seu rosto, de arrogância, de soberba, de superioridade. Tem gente que acha que o mundo gira em torno dele mesmo, que as coisas têm que favorecer a ele. Bendito é o nome do Senhor. Mas Deus, infinito em bondade e misericórdia, para alguém que se revestiu aqui dessa soberba, o Senhor te chama de verme, de pobre homem, de miserável. Glória ao nome do Senhor. Mas que humilhação é o Senhor quer? Humilhar o soberbo e exaltar o humilde. E a soberba não quer dizer a posse também não, irmãos, porque a quem pouco tem, vai ser uma soberba muito grande no pouco que tem, porque a soberba também não está presa às posses materiais. Tem muitas pessoas que não têm nada, mas são soberbos e não são humildes. E tem pessoas que têm muito, mas são humildes no ter. Glória ao nome do Senhor. Aceita essa palavra? Glórias a Deus. Quem tem muito, se coloca na humildade. Quem não tem nada, coloca na humildade. A humildade é o plano de Deus, é o nivelamento de Deus. Às vezes alguém fala assim, tem que nivelar por cima. Como assim? Tem que nivelar todo mundo numa igualdade de intelecto, de propriedade, de coisas, de sabedoria. E o Senhor fala assim, o meu nivelamento espiritual não está aqui neste plano humano e material, está aqui no outro plano da humildade. Quem quiser vir aqui com essa palavra ao plano da humildade, é este o plano que o Senhor quer para nós. Então diz, a dureza do seu rosto muda. Quando o homem está muito sábio, muito cheio de si, a dureza do seu rosto muda. Mas aqui, bendito é o nome do Senhor, está uma palavra tão maravilhosa, que diz sobre o mandamento do rei. Quem é o nosso rei? Quem é o nosso pastor? Quem é a nossa guia? Quem é a nossa condução? Quem é a nossa direção? Quem é o alicerce da nossa fé? Então nós vamos andar de acordo com o mandamento do rei. E o mandamento do rei, ele é tão maravilhoso. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus e adorar a Deus sobre todas as coisas. Santo é o nome do Senhor. É um mandamento, irmãos. Não é um pedido. Não é apenas um ensinamento. Não é apenas uma doutrina. É mandamento. O Senhor manda. E aqui ele precisa achar coração obediente. Porque quando o Senhor manda,
e a obediência ao mandado de Deus sobre a nossa vida. Então quer dizer que Deus determina todas as coisas e eu tenho para com Ele a minha obediência. E se eu tenho obediência para com o meu Deus, para com o meu Rei, é porque eu confio nele, eu creio nele, eu acredito nele, no seu poder, na sua misericórdia, na sua piedade. E Ele, o meu Rei, o meu Deus, Ele pode me atender ao meu clamor. Aleluia. Não te apresses a sair da presença dele. Não persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Os irmãos acham que é simples estar na presença do Rei? Para poder estar na presença de um Rei, precisa as portas se abrirem, a oportunidade chegar, a liberdade. E quando as portas se abrem, a liberdade, não viu aquela passagem de Esther? Esther precisava arriscar. Eu vou lá entrar na presença do Rei, porque o meu time está me falando que tem um plano contra o meu povo. Eu preciso lá falar para o meu Rei o que está acontecendo. Eu vou entrar lá na presença dele. Estar na presença do Rei precisava ter uma autorização para isso, porque o cetro do Rei poderia apontar para a morte, ou o cetro do Rei poderia apontar para a vida. Ela não tinha autorização, mas tinha uma necessidade, uma demanda. Ela tinha que se apresentar. Então ela falou: eu vou me apresentar. Glória ao nome do Senhor. E o cetro do Rei apontou em favorecimento a ela. Bendito é o nome do Senhor que nos manda essa palavra. Porque alguém olha assim: eu preciso me apresentar diante de Deus por essa palavra. Eu preciso me apresentar, mas eu nem sequer orei, eu nem sequer pedi. Mas agora na comunhão dessa palavra, Senhor, eu posso entrar aí, eu posso entrar diante da tua presença, Senhor. O Senhor tem alguma coisa para me falar? Glórias a Deus. E o Senhor manda essa palavra e aponta o cetro dessa palavra em direção à tua alma, em direção ao teu ser. Bendito é o nome do Senhor. Não se apresse em sair da presença do Rei. Quer dizer, não saia deste lugar, não fuja deste lugar. Aqui você está, aqui você permaneça. Se você veio, fique aqui na presença do Rei. A porta se abriu. A palavra do Rei tem poder. E quem vai dizer para ele o que ele vai fazer? Quem vai dar o mandamento dele não vai experimentar o mal. Que mal que está se falando? Não é o mal do dia a dia, porque o mal do dia a dia todos nós sofremos e continuaremos sofrendo. As enfermidades, as tribulações, as lutas, as provações. Mas há um mal terrível sobre a terra, que é o mal do pecado. E o mal do pecado contamina corações, esfria almas, aniquila a fé, mata a alma, tira a esperança, tira a vontade. Glória ao nome do Senhor. O mal do pecado é uma enfermidade terrível que enfraquece aquele crente que possa dizer: eu sou o crente mais fiel que tem, mais forte que tem. Quando o pecado se apresenta, às vezes não tem resistência. Bendito é o nome do Senhor. Mas aqui você, nessa casa de oração, por essa palavra, está se achegando aqui na presença do Rei, e o Rei está te mandando essa palavra. Não saia daqui, não tenha pressa de sair daqui dessa presença, porque lá fora, em outros lugares, em outros ambientes, em outras situações, bendito é o nome do Senhor, você pode não conseguir vencer o mal, de um pecado que pode se aproximar, de uma tentação, de uma coisa que pode vir e roubar a tua fé, porque o ladrão vem para roubar, para matar, para destruir, mas o pastor dessas ovelhas, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele vem para abraçar, para amar. Não saia diante da presença desse pastor.
noite. Ele está olhando para você. Quem aqui não tem iniquidade? Quem aqui não tem pecado, não tem erro, não tem falhas, não tem transgressões? Bendito é o nome do Senhor. Todos nós, amados irmãos, erramos sem às vezes ter a voluntariedade de errar, e às vezes erramos por fraqueza, porque não temos domínio da nossa carne, do nosso ser. Mas aqui na presença do Rei, o Rei está te falando: eu te conheço, sei das tuas fraquezas, das tuas falhas, dos teus pecados, diz o Senhor. Conheço a tua situação, mas pedi para ouvir essa palavra, estou mandando essa palavra, e estou falando: entre aqui na passagem dessa palavra, se apresenta aqui diante da presença deste Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, que fala por essa palavra, e não se afaste dessa presença, porque tem jeito para o teu pecado, o teu erro, e a tua fraqueza e a tua falha. Bendito é o nome do Senhor. Como o Senhor pode me tratar? Como o Senhor pode tratar o meu pecado, o meu erro? Uma palavra tão simples e tão maravilhosa. O Senhor trata o teu pecado, o teu erro. Uma palavra chamada amor. Amor é um remédio que cura ferida de amargura. Amor é um remédio que cura angústia. Amor é um remédio que cura tristeza. Toma um pouquinho desse remédio aqui, dessa palavra. Santo é o nome do Senhor. Porque na presença do Rei, o poder está na mão dele. Tudo ele pode. E na presença dele, ele nos afasta do mal, nos afasta do pecado, da iniquidade e do erro. Fora da presença dele, estamos vulneráveis neste mundo. E, amados irmãos, nós não servimos um Deus que vai castigar, porque temos uma santa obediência. Se obedecemos ao mandado do Rei, Ele sempre está nos amparando. Aquele que erra não é desobediente, porque quem erra não teve força. É diferente, irmãos, de alguém errar propositalmente, daquele que errou por falta de força. Pedro achou que tinha força suficiente para jamais negar o Senhor. O Senhor olhou para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, ele negará. Então quer dizer que ele negou. Ele foi desobediente? Não. Ele não teve força. Ele não resistiu. Ele não teve coragem. Faltou força, mas não faltou obediência. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, às vezes alguém cai num subjugo pessoal. Eu errei e não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, por que você está aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Está na presença do Rei. E se está na presença do Rei, o Rei te anuncia: tem jeito sim. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Se acerte com essa palavra ao plano da obediência. Deixa as tuas fraquezas, as tuas mazelas, os teus erros, os teus pecados, e se acerte com Deus. Não se afaste da presença do Rei. Não se afaste do amor. Um amor pleno. Um amor que enche a alma e satisfaz o coração. Um amor que te dá virtude e que te constrói uma vida espiritual e te faz cheio do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. É essa a palavra, é esse o amor que o Senhor quer. Glórias a Deus. Os tempos estão difíceis, vão de mal a pior, e as coisas vão piorar. O amor de muito esfriará, e porventura achará fé na terra. Quantos perderam a esperança e a confiança e não tem mais coragem de se apresentar na frente do Rei, não tem mais vontade de estar diante do Rei, não tem mais desejo, confiança e esperança de estar na presença do Rei.
mas alguém veio assim meio que de lado, meio assim devagarinho, meio pelo fundo, meio de um jeito assim, meio que escondido. Eu acho que não tem jeito, mas eu vou entrar lá na igreja. E quem sabe o Senhor manda uma palavra, e que essa palavra atinja o meu coração e a minha alma. Ele fale comigo, e eu vou me apresentar diante do meu rei. E se ele me atender, eu vou me prostrar diante da presença dele, eu vou adorá-lo, eu vou venerá-lo, eu vou estar em santificação, eu vou pedir perdão, eu vou me arrepender diante dele. Você está no seu coração falando isso, e o Senhor está falando essa palavra. Não se apresse de sair, fica aqui. Fica aqui. Glórias a Deus. Porque na presença do rei, quando o rei vê este alguém que está nessa condição, o rei já chama todos. Venham aqui. Preciso dar um tratamento. Preciso ajustar. Preciso tratar. Glória ao nome do Senhor. E nessa noite tem tratamento para alguém aqui espiritualmente falando. Você não sai aqui da presença do rei sem ser tratado pelo rei. Ninguém tem domínio sobre o seu espírito. Ninguém tem domínio sobre o dia da sua morte. E sobre o dia da morte não tem arma para se lutar. Quando o dia chegou com 2 dias e tudo está aniquilado. Mas a palavra, ao encerramento, bendito seja o nome de Deus. Grava esta palavra. A palavra abriu uma oportunidade para estarmos diante da presença do Rei. E diante dessa presença deste Rei, eu não tenho pressa de sair. E aqui eu vou ficar na presença dele até findar os dias do meu espírito. Glórias a Deus. Dá para nós sairmos aqui com essa palavra no nosso coração? Entre muitos aí, eu sou aquele que tenho confiança e esperança de que uma porta se abre e me dá o direito de estar na presença do meu Rei. E na presença do meu Rei eu sempre vou estar. E estando na presença do meu Rei, a minha boca vai falar glória, aleluia, santo é o teu nome. Na presença do meu Rei, vou apresentar os meus louvores em cântico, os meus louvores com o meu instrumento, os meus louvores de uma oração, de uma adoração. Na presença do meu Rei, eu sempre vou estar. Glórias a Deus. E o meu Rei vai me abençoar toda vez que eu estiver na presença dele. E o Senhor te abençoa nesta noite por essa palavra. Deus